Olá, gente, boa tarde. Não sei que horário vocês estarão vendo esse vídeo, mas como eu mesma falei, eu gravei esse vídeo para contar sobre a minha história. Porque hoje eu quero contar por que eu me sinto a filha da promessa revestida de fé. Então, eu passei por um momento de sofrimento muito grande, depressivo, no qual ainda faço tratamento, que me deixaram muitas sequelas. Lutei por muitas coisas que eu acreditava, senti meus sonhos abortados e, e cheguei a essa conclusão de que se eu morresse, eu iria estar deixando de ser infeliz. Quando, na verdade, aquele problema que eu estava necessitando de uma ajuda. Eu estava necessitada de alguém que me estendesse a mão. No qual eu fiz uma loucura de aplicar água sanitária na minha veia. Consegui ainda aplicar 4 ml. Dói muito, dói como uma Bezetacil. E tomei a medicação de 2 meses que eu tomava controlada. Eu estava em estado robô, praticamente. E eu recebi uma ligação desafetuosa, na qual me fez tomar essa decisão. Então, eu olhei para um lado, né, onde eu poderia me apoiar na minha mãe. A minha mãe era usuária de drogas, me fez muito sofrer na minha infância. E eu já estava separada e estava vendo também minha filha entrar no abismo. Eu saí de um mundo que eu construí para mim, de retidão, fui conhecer as coisas do mundo, as coisas pecaminosas, que hoje em dia as pessoas dizem que é problemas, que é normal, mas que isso tirou meu prumo, porque a minha vida era do trabalho para casa. Vim morar numa cidade maiorzinha um pouco, na qual onde eu tive uma oportunidade de um trabalho melhor, onde inicialmente dava para mim pagar minhas bebedeiras, minhas curtições, minhas despesas familiares. Mas o que mais doeu em mim foi eu ver. Eu tive muitas dores, não tive pai, não tive muita família, mas naquele dia eu decidi, porque eu nunca conheci a felicidade. Eu sempre andei em busca da felicidade e nunca encontrei ela. Só encontrei sofrimento, dor, amargura, decepção, enfim, tudo que Satanás oferece. Eu encontrei, mas eu não me deixei totalmente me contaminar. Eu bebia em eventos, mas eu não cheguei a ser alcoólatra. Eu era uma profissional, consegui, mediante tanta dificuldade, eu consegui sair da margem da pobreza total, consegui me profissionalizar, estudei, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, fiz especialização para técnica, fiz magistério, fiz o curso de ciências sociais, pós-graduada, e
naquele momento ali, eu vi que eu estava sem chão, porque na verdade eu nunca tive uma família. Eu fui criada com a minha avó, minha mãe, ela sempre viajava muito para levar drogas para a Bahia, lá passava muito tempo. Depois de ser prostituta, né, veio a questão da homossexualidade, né, ela assumiu a postura, né, de que era lésbica, e foi uma coisa que eu nunca aceitei, porque eu sabia que era pecado, mas ela era minha mãe, independentemente de qualquer coisa. Nunca faltei com respeito para com ela, apesar dela ser quem ela era, dela ter feito da minha vida uma vida muito difícil, mas eu consegui me profissionalizar, trabalhei na área de saúde 18 anos, na qual 3 anos eu fui auxiliar de cozinha enquanto eu terminava o magistério. Depois que eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, passei a ser parteira, porque na minha cidade não há obstetra. Passei 18 anos da minha vida sendo parteira e professora ao mesmo tempo. Saía da escola, ia para o hospital, saía do hospital, ia para a escola, então, e ainda tinha as atividades de casa, era casada. Tive uma filha única, na qual eu pensei muito e disse: tudo que eu não tive eu vou oferecer para minha filha. A mãe que eu não tive eu vou oferecer uma família. E quando eu vi tudo isso, meus sonhos se desmoronando, eu perdi o chão. Nessa minha perca de chão, como eu disse para vocês, eu fiz uma tentativa suicida, na qual quase me levou à morte. Eu nunca soube de ninguém que já aplicou água sanitária na veia, tomou Aldol, Fernegan, amitriptilina, clonazepam, que tomou tudo isso. Eu tomei um copo americano cheio de medicamentos, com pouca água, e porque eu estava com o estômago cheio e o braço estava doendo muito. E quando eu me toquei que aquilo que eu estava fazendo, eu não iria obter a salvação, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditava muito em Deus. Eu frequentava a religião católica, eu fiz primeira comunhão, mas eu não era uma católica tão praticante. Mas eu sempre busquei andar no caminho reto, não fazer coisas pecaminosas quando eu era casada. E depois foi que eu fui conhecer o mundo, comecei a me envolver com pessoas, cometer atos que não era do agrado do Senhor. E isso também me trouxe dores, decepções, que contribuíram para que eu fizesse isso. Então, minha filha foi a pessoa que me socorreu. Eu não vi nada. Eu me deitei na cama e coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, porque eu vi que ali era um dos pecados que, aos olhos do Senhor, é abominável a gente blasfemar e
tirar a própria vida. Minha filha me relatou que que eu passei 2 dias na UTI da UPA, aqui em Petrolina, e ela, coitada, ficou abandonada, preocupada, desolada, né? A pessoa na qual ela estava envolvida não estendeu a mão para ela. Aliás, a pessoa na qual eu passei um tempão culpando ele, né, de minhas dores, que eu passei 6 anos com esse homem perseguindo minha filha e eu já não aguentava mais. Ele não estendeu a mão para ela. E ela sofreu bastante, mas nesses 2 dias o hospital disse que não tinha vaga na UTI para mim permanecer lá e eu necessitava continuar entubada, necessitava continuar com sonda. Nessa intubação foi quebrado meu dente e uma corda vocal, por isso que eu falo assim um pouco rouca. Hoje eu tenho um problema de DPLC, deficiência respiratória, e nessa deficiência respiratória eu fui conduzida para o hospital de Ouricuri, que foi o único local onde tinha vagas para uma pessoa na UTI, dependendo total da UTI. Lá eu permaneci 21 dias em estado grave, tive pneumonia, eu passei um período de longa duração para ser feito um tráqueo, porque toda vez que eles tentavam retirar o tubo, eu tinha um infarto, fui reanimada 2 vezes a choque. E aos 21 dias que eu estava lá, conseguiram retirar o tubo para que eu respirasse. E, na verdade, quando eu acordei, eu me senti nua, não tinha nada em cima de mim, né? Só aquelas roupas pós-operatória, uma fralda. E foi ali que eu me dei conta de que quando a gente morre, a gente não leva nada. Então eu olhei para todas as pessoas que estavam ali, não detectei ninguém conhecido. Eu pensei que eu estava num dos pesadelos, que eu tive muitos pesadelos. Apesar de eu não estar consciente, eu passei muitos pesadelos que creio eu que foram lutas espirituais, na qual muitas coisas eu estou vendo agora que eu estou melhor depois da Covid. Eu não sei se foi algo espiritual me mostrando algo futuro ou se foram só sonho mesmo. Mas eu sei de uma coisa: Deus me tirou dali. Isso eu tenho certeza. Porque quando eu acordei, mas eu não pensei outra coisa, eu pensei que eu ia morrer, mas que o Senhor estava me dando a oportunidade de me arrepender do meu pecado, de ter tentado contra a minha própria vida. Fiquei me alimentando por seringa,
colocando muita secreção para fora, mas minha sorte foi a minha amiga de infância, Marisete, que chegou para ficar comigo. Eu não sabia, mas naquele dia a minha mãe estava sendo enterrada. Ela faleceu um dia antes de eu sair da UTI. E eu só vim saber 3 meses após. Então eu acordei sem falar, só cochichava, sem andar, de sonda e sem conseguir me alimentar. Eu chorava com sede e não conseguia, não entrava nada. E muitas medicações e que era muito difícil para descer. O que era comprimido era pisado e ejetado na minha boca e pouquinho a pouquinho ia descendo com muita dificuldade. Com 3 dias eu estava em um estado melhor e chegaram lá, né, as minhas anjas, como eu falo, né, as anjas Joyce e Luciene, que foram que abrigaram a minha filha durante esse período no hospital de Oricuri. E eu passei a conhecê-las e a gratidão, né, e a humildade, né, de ter feito isso por mim, porque só Deus para enviar, porque eu não conhecia ninguém naquela cidade. E elas abrigaram a minha filha, na qual eu acho que esse testemunho é dela, porque ela foi quem foi em busca do socorro espiritual e quem se comunicava com os médicos. Uma menina nova, jovem, estudando, e ela não parou de estudar, para a honra e glória do Senhor. Nem parou de estudar, nem parou de trabalhar por causa do meu problema, mas ela conseguiu conciliar tudo isso. A mãe morrendo, o trabalho, né? O relacionamento fracassado, humilhado, o pai também que é frágil. Então eu considero a minha filha como uma guerreira. E logo ao 3º dia eu fui para a casa de Luciene. Teve minha amiga Rosa também, que veio passar um dia também comigo. Eu acho que eu passei em torno de 5 dias no hospital. E fiquei na casa de Luciene aguardando a minha filha me levar para casa. Ao chegar em casa, ela me contou que tinha um pastor Mário que estava, né, ajudando ela espiritualmente a pedido de uma amiga nossa, Rosângela, na qual eu conheço como amiga de infância, amiga. Ela já era evangélica e estava nessa luta, né? Minha cidade toda estava abalada, porque é uma cidade pequena, estava abalada com esse acontecimento. Todos os dias as respostas eram negativas, até que surgiu
minha mãe foi me visitar ainda lá em Uricuri, viva. E o interessante que eu achei dessa história é que ela faleceu e eu vivi. Eu pensava que era somente para pedir perdão ao Senhor. E aí a minha filha, todo momento, né, me levando, me conduzindo a buscar o Senhor, a pedir perdão, a ver o meu erro. Colocou logo uma Bíblia, né, próximo a mim, para mim estar lendo, porque eu não conseguia falar, ler pouquíssimo, porque eu já vinha de um problema depressivo, no qual eu não conseguia assistir, eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever, eu não conseguia nada. Eu estava num quadro muito grave de depressão, estava robótica, mas eu ainda conseguia ler alguma coisinha e ver alguma coisinha. Então, tinha as lives no celular que ela colocou lá para mim, a Bíblia. E teve também um apoio também da família Freire, meus amigos de infância, que apoiaram ela. Foi a minha família, né? Também minhas irmãs que a gente não sabe nem se somos irmãs mesmo consanguínea, mas de consideração também contribuiu. Sei que cada pessoa contribuiu com alguma coisa e principalmente em orações. A minha cidade Cabrobó ficou todo mundo em oração, todo mundo ali pensativo, juntaram ainda uma certa quantia em dinheiro para ajudar nas despesas, que eram muitas, remédio por cima de remédio, fraldas. Eu sei que materialmente nada me faltou no momento. E quando eu cheguei em casa, em Petrolina, eu estava morando num apartamento com minha filha. Eu ainda passei uns 6 dias e aos cuidados, né, das minhas amigas daqui, da família Freire, Marisete, Maristela. Todo mundo deu um pouco de si. E eu comecei a sentir uma falta de ar tremenda. O pastor Mário também me deu uma força espiritual enorme. Todos os dias, 6 da manhã, 6 da noite, ele estava orando no telefone por mim, porque eu não conseguia ainda. Minha mente estava desorganizada, mas eu estava arrependida. Já estava consciente do meu erro, já estava consciente que eu poderia morrer, eu já estava consciente de que aquele momento era um momento muito difícil. Eu não conseguia ir ao banheiro, não conseguia tomar banho só, tudo me cansava e esse cansaço chegou ao extremo de eu não conseguir dormir. E eu procurei o hospital. Um dia ia Marcelo, outro dia ia Mauricéia, outro dia ia Marisete, até que chegou um momento que eu fui e quando eu cheguei lá, a médica que estava de plantão disse que eu estava com uma bactéria adquirida na UTI. E como que eu precisava de uma especialista.
Disse, Senhor, como é que eu vou adquirir esse pneumologista? E aí minha filha trabalhava na Promatre nessa época, no laboratório, e entrou em contato com o pneumologista que atendia lá no hospital, doutor Davi. E nossa amiga emprestou dinheiro e a gente foi. Quando a gente chegou lá no consultório, ela levou a gente. Quando eu estava numa situação que eu estava pineica, só entrava, era como se a respiração viesse só até aqui. E não entrava para o pulmão e eu ficava com o coração acelerado. De lá ele me encaminhou para Promatre, onde, por consideração a minha filha trabalhar lá, eles encontraram um lugarzinho lá para me encaminhar, porque eu precisava, na verdade, era de um médico pescoço-tórax. E não tinha na rede SUS no momento, e eu necessitava porque eu estava com a subglote obstruída. Devido muito tempo de intubação, era para ter feito uma tráqueo para depois fazer o tratamento. Só que não foi feita a tráqueo por conta dos pré-infartos que eu tive. E o pastor Mário continuou me ajudando em orações. Eu lia um versículo, outro da Bíblia. Eu assistia às lives, né? Conseguia assistir às lives. E todos os dias eu via alguém morrer ali próximo a mim. Tanto lá em Oricuri, nos 5 dias que eu estava consciente, como lá na Promatre. E eu me perguntava, Senhor, qual será o meu dia? Eu já estou arrependida, já estou preparada, que o Senhor faça a sua vontade. E aí minha tia ia me visitar, algumas pessoas foram me visitar, me ver ainda viva, porque todo mundo só esperava que eu iria morrer. E foi quando se passaram 15 dias e o médico já tinha dito que necessitava fazer alguma coisa, meu coração não estava mais aguentando tomar adrenalina, tomar outros corticoides, eu estava já em último estágio e necessitava colocar uma cânula no meu pescoço. Não era o procedimento correto, porém seria necessário porque já tinha 15 dias que eu estava regulada no sistema SUS para ser atendida por um cirurgião pescoço-tórax e não conseguia. Foi quando então também o pastor Mário teve lá no hospital, orou por mim pessoalmente, porque eu ainda não tinha o visto pessoalmente. Ele foi lá, teve essa consideração para com a minha pessoa, foi lá orar em mim pessoalmente e fiquei muito grata. Luciene também veio de Oricuri me ver. Então, as pessoas que quiseram me ver, eu me despedi de muitas pessoas por telefone, por mensagem, porque eu sentia
que eu não ia sair dali viva. Mas eu peguei a Bíblia e abri num versículo. No dia que o médico chegou para dizer que tinha que ser feito esse procedimento, eu perguntei ao Senhor. Foi esse dia que eu cheguei, eu passei 2 dias orando, chorando, porque custava 50 mil reais essa cirurgia no hospital particular. E a gente tinha mal dinheiro do cafezinho. E aí, as palavras que eu vi lá na Bíblia vieram como uma flecha ao meu coração, dizendo: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, glória! Essa palavra veio como um bálsamo na minha vida. E aí, no dia do procedimento, eu tomei café. E quando minha filha chegou, aí ela disse: mãe, a senhora tomou café sabendo que ia ter o procedimento? Eu disse: tomei. Tomei porque o Deus que eu acredito, ele me disse que não perdeu o controle da minha vida. E mandou me aquietar porque ele era Deus. Então ele vai prover, minha filha. Tenha fé, tenha fé. Eu já me arrependi, eu já estou aqui pronta, preparada para o que vier. Nós não temos 50 mil, mas se for da vontade do Senhor, eu vou ficar boa. E se for para mim morrer, se conforme. Se conforme, porque antes eu estava temendo, antes quando eu fiz essa besteira, eu estava temendo porque eu não iria ter salvação. Mas agora eu me arrependi. Eu me arrependi. Essa loucura eu jamais faria. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. E como eu creio nesse Deus que pode todas as coisas, ele vai resolver o nosso problema. Mas, mãe, a gente não tem condições. Mãe, doutor Davi reuniu os melhores médicos daqui, da Promatre, para fazer esse procedimento na senhora. Até um médico que é especialista em traqueostomia pediátrica vem para essa cirurgia da senhora. E eu disse: eu não vou fazer. Não vou. E ela foi trabalhar no retorno. Eu acho que ela deve ter chorado muito, porque a esperança dela era essa. E ela me pediu para fazer. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse para ela. E como uma mãe não sabe negar nada para um filho, eu não neguei. Então, fiquei daquelas 10 horas para fazer o procedimento de 5 horas da tarde. Só que fiquei, veio minha amiga Mauricéia dar apoio à minha filha, aguardar um pouco, e estava tudo preparado para 5 horas da tarde. Só que quando a sala ficou preparada, quando deu o horário que tocaram lá a campainha para o maqueiro, né? O maqueiro vinha me buscar para a sala
para o bloco cirúrgico. A enfermeira pronta me conduziu o prontuário. Quando ela chegou lá no prontuário para colocar que eu iria para o procedimento cirúrgico, lá estava o meu milagre. Tinha saído o encaminhamento para me fazer a cirurgia no Hospital de Salvador. Me encontrar lá às 6 horas da manhã. E eu conto isso com muita alegria por Deus ter me visto nesse momento. Deus me viu neste momento, eu acreditei nele. E ele fez o milagre. Consegui a ambulância, fui com minha filha. Lá no hospital, o Senhor proveu tudo. Ele proveu o médico para fazer outros exames, porque nenhum hospital aceita fazer cirurgia sem antes sem antes ter um diagnóstico próprio. Lá fazia tudo, todo o procedimento, e lá era um hospital de problemas respiratórios, de médico de pescoço tórax, era um batendo no outro. E eu fui parar nas mãos do diretor, o clínico que tomava de conta dessa cirurgia. E ele fez a minha broncoscopia e eu voltei para a sala. Eu cheguei lá no hospital dia de finados, dia 2 de novembro. Era um dia de domingo. Na segunda-feira ele fez a broncoscopia. E eu fiquei em observação. Vi que eles estavam com a observação mais centralizada. E quando o médico chegou na terça-feira, eu perguntei para ele qual seria o dia da minha cirurgia. E ele disse: Dona Solange, se sente. E eu me sentei. Agora tire esse oxigênio. E eu tirei. Aí ele disse: agora respire fundo. Aí eu... Oh, meu Deus. Deus é o nosso fôlego de vida. Quando eu fiz isso, eu caí em prantos de gratidão ao Senhor, de gratidão a todos, porque eu teria uma nova chance para recomeçar. Eu sonhava agora novas coisas. Eu sonhava cuidar da minha mãe, porque disseram para mim que minha mãe estava em coma. Eu sonhava me recuperar, sair dali para amenizar o sofrimento da minha filha, para cuidar da minha mãe, para tocar tudo em frente, deixar minhas dores, minhas mágoas para trás. Porque o Senhor tinha me dado uma nova chance. E depois disso, eu disse a mim mesma, eu disse: onde eu chegar,
que quiserem ouvir esse meu testemunho com Deus, eu vou contar. Eu tenho outros, muitos testemunhos de coisas que eu já passei com Deus. Mas Ele me tirou da morte 2 vezes seguidas. E eu sei que nem todo mundo tem essa chance. Por isso eu estou aqui para glorificar, para exaltar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que hoje eu tenho orgulho de ser, de dizer, eu adoro a Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Ele é o meu tudo. Ele é minha esperança. Ele é o meu tudo. Então adore Ele com intensidade. Adore Ele com esse amor, com essa alegria, porque Ele te vê assim como Ele me viu. Ele vê você também. Então não perca as esperanças. Ele não estava atrasado, ele disse, eu não perdi o controle da tua vida, eu não estou atrasado, ele tem o tempo dele. Apenas 5 minutos. Apenas 5 minutos para quem tinha esperado tanta coisa. Deus é maravilhoso sempre. Amém. Glória a Deus e aleluias. Porque esse Deus, Ele é vivo. Ele te vê, assim como Ele me viu. Amém.